Fala, meu lindo! Minha linda! Meu Deus do céu, que susto! Nós estamos em Joinville, minha cidade. Todos os meses o Mentoria de Vida é gravado aqui de maneira gratuita, e em breve nós vamos receber você de qualquer lugar do Brasil que quiser vir participar da nossa gravação. Mas agora eu quero te convidar para uma palavra extraordinária. É muito mais do que apenas uma instrução, mas uma convocação para você assumir uma postura. E eu tenho certeza que quando você assumir a sua autoridade espiritual, muita coisa que está quebrado na sua casa será consertado, muita coisa que se perdeu será achado. E no nome de Jesus, esse ano será o melhor ano da sua casa, da sua família, da sua história. Porque quando nós assumimos a autoridade espiritual do nosso lar, da nossa empresa, dos nossos negócios, então nós tomamos uma posição. E neutralidade é decidir, mas nós não seremos neutros. Amém? Antes de nós irmos para a mensagem, algo muito importante. O Mentoria de Vida conta com o apoio da Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa para proteção veicular. E eu tenho muita alegria de falar deles, porque por causa deles, esse projeto é feito de maneira gratuita e abençoa milhares de pessoas. Então, se você precisa de proteção veicular, você pode contar com eles. E porque você está nesse vídeo, você pode chamar eles direto no WhatsApp, e o link está na descrição dessa mensagem. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte agora, comenta, compartilha e vamos para a mensagem. Olha, entenda bem o que eu vou dizer. Algumas coisas nós atribuímos à figura masculina como o único responsável. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre o sacerdócio da casa, nós entendemos que essa responsabilidade, ela é do homem. Mas sabe o que é uma coisa interessante? E não me leve a mal os homens que estão aqui agora me ouvindo, ou você que talvez vai me ouvir durante essa palavra quando for ao ar. Mais de 70% do conteúdo de qualidade da internet, e quando eu digo conteúdo de qualidade, eu estou tirando memes, eu estou tirando virais, mas estou falando sobre palavra, mensagens, conteúdos que edificam, são assistidos por mulheres. Mais de 70% do consumo de conteúdos de qualidade da internet são assistidos pelas mulheres. Então, se você é uma mulher e está me ouvindo agora, eu quero dizer que por causa sua, muitas famílias ainda não caíram. Por causa de você que não desistiu de dobrar os joelhos pela sua casa, a sua família ainda está de pé. Por causa de você que ainda pega pela mão e leva para a presença de Deus os seus filhos, por causa sua, a sua família ainda está de pé. E eu quero declarar já no começo dessa palavra que a sua autoridade e a sua fé não será desmerecida, mas Deus vai usar você como uma ferramenta poderosa na sua casa, e por sua causa os seus filhos serão resgatados, o seu esposo será salvo para a glória de Deus, e a sua casa não irá desmoronar. Amém? Se tiver alguma mulher perto de você, diga: por causa sua. Isso é uma coisa interessante, porque na minha casa, o meu papai, o meu pai, ele só foi salvo porque a minha mãe não desistiu de orar por ele. Minha mãe tinha todos os motivos para desistir, mas ela não desistiu. E sabe, de fato essa é uma realidade inegável. Quando você vê as mulheres da Bíblia, quando você vê Esther, quando você vê Ruth, quando você vê Noemi, quando você vê Marta, quando você vê Maria, quando você vê Dorcas, você olha essas mulheres e você diz: uau, há uma coisa diferente nelas.
Mas eu não queria, obviamente, sabendo que essa é a realidade, não queria chover no molhado e pregar apenas para mulheres hoje. Então eu quero que no começo dessa mensagem, se você é mulher, obrigue o seu marido a assistir. Mande para ele e diga: no final você vai ganhar um prêmio. Entendeu? Se você mandar o print do vídeo assistido até o final, você vai ganhar uma recompensa. Amém. 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 Eu gostaria de receber essa mensagem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. E hoje a gente vai resolver esse problema. Amém? Amém. Primeiro Reis, capítulo 18, verso 21 diz: e chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vocês vão cochear entre duas opiniões? Olha só, em quanto tempo vocês vão ficar em cima do muro? Em quanto tempo? Aí Elias diz: se o Senhor é Deus, segue Ele. Se o Senhor é Deus, siga Ele. Agora, se é Baal, então siga Baal. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo aqui. O governo desse período onde Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul, havia um governo de um homem mau chamado Acabe. Acabe e sua mulher chamada Jezabel. E sabe qual é a coisa mais estranha? É porque eles não aboliram o culto ao Deus de Israel. Não, eles não fizeram isso. Eles apenas adicionaram Baal. E a pior coisa que pode acontecer é quando você adiciona algo aonde não pode ser acrescentado absolutamente nada. Então, como a estratégia ela é maligna, não é tirado o Deus de Israel, mas é acrescentado Baal. E isso em algum momento vai gerar uma neutralidade, porque você já não sabe mais no que você acredita. Você já não sabe mais naquilo que você crê. Então em algum momento você está orando para Baal, em outro momento você está orando para o Deus de Israel. Não me deixa perdido aqui agora no que eu vou falar. Se eu tiver algo falando muito errado, muito estranho, você pode me consertar, você pode me corrigir. Mas tem gente que acredita em Deus e acredita em outras coisas. Tem gente que está com a fé em Cristo, mas tem a fé em outras coisas também. Eu poderia enumerar elas. Eu poderia falar da quantidade de coisas espirituais que você faz para associar a sua fé em Deus, porque na sua cabeça não é suficiente o que Deus vai fazer, ou o que Deus tem poder para realizar. Eu vou falar mais uma coisa. Disse alguns dias atrás e falo novamente: nós somos a geração que aprendeu a falar que somos espiritualizados. Ah não, eu sou espiritualizado, eu acredito em Deus, mas eu também vejo o horóscopo, eu acredito em... Mas sabe, né, a gente que é sagitário, a gente é assim, né? E eu faço isso, e eu leio tal coisa, e eu busco outras ferramentas, e eu estou indo em tantas coisas, eu estou, sabe? E aí o que eu amo é porque Elias vem dizer: deixa eu te falar uma coisa, então escolhe o que você quer. E sabe o que Deus está fazendo aqui através de Elias? Havia uma seca há 3 anos naquele lugar. Havia uma seca de 3 anos. E havia uma coisa que a gente não pode ignorar: Baal era o Deus da colheita. Baal era o Deus das chuvas. E durante 3 anos não chove naquela terra. Então ele está dizendo: escolhe o que vocês querem. Vocês querem Baal? Então continua orando para Baal. Mas vocês vão ficar mais quanto tempo sem chuva nessa terra? Então continue buscando por Baal. E quanto tempo mais vocês vão ficar sem colher? Ou então escolham o Deus de Israel.
Em outras palavras, ele estava dizendo: e aí vocês vão ver a chuva cair do céu, vocês vão ver o fogo descer do céu, vocês terão colheitas extraordinárias, vocês vão ver milagres extraordinários. Ou então vocês ficam aonde estão, e quem fica na neutralidade já escolheu pela inércia. E aí eu quero que você chame a responsabilidade para sua casa. O que você coloca dentro da sua casa? O que você coloca na frente dos seus filhos? Qual é a fé que você manifesta? No que você crê de verdade? O que você tem feito? Aonde você tem depositado a sua fé? Porque eu posso falar em muitas coisas aqui. Eu posso falar em Baal, mas eu posso falar nas pesquisas, eu posso falar na televisão. Que é onde você coloca a sua fé, aonde você divide aquilo que você crê. Você vem domingo na igreja e a palavra é de esperança, e você se alimenta daquela palavra e sai com combustível, cheio do poder de Deus. Mas quando chega segunda-feira, você começa a consumir outras coisas, e aquilo também é você depositando a sua fé naquilo que não é extraordinário, sobrenatural. É você tentando colocar a lógica permeando a fé do extraordinário. E essa é a grande questão. Enquanto nós estivermos cocheando a nossa mente em várias coisas, nós não chegaremos a lugar nenhum. E eu preciso dizer para você que a coisa mais poderosa que o inimigo tem contra a nossa vida é uma ferramenta chamada dúvida. E a dúvida só nasce quando a gente divide a nossa fé. A dúvida só se estabelece quando a gente coloca os nossos olhos na frente de muitas expectativas. Deus está dizendo que vai fazer, mas as pesquisas dizem que é o pior ano para você colher. Sabe o que é uma coisa absurda? É que eu comecei esse ano debaixo de uma palavra: esse é o ano da colheita. Bom, o ano da colheita tem menos dias. O ano da colheita, fevereiro, acaba em 28. O ano da colheita tem eleição. O ano da colheita tem Copa do Mundo. E todo mundo está dizendo: é o pior ano do mundo. E eu quero dizer para você, na minha fé, é o melhor ano da nossa história. É o ano da maior colheita da nossa vida. É o ano que Deus não vai precisar de 365 dias para fazer o que em um mês Ele vai ter poder para fazer, porque Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Aí, bom, e aí eu olho para a palavra e eu começo a entender que a seca não começou por causa da meteorologia. A seca começou por causa do coração do povo. Às vezes nós não estamos colhendo porque a seca está aqui dentro. Deus está fazendo, Deus está agindo, mas aqui dentro nós estamos vivendo uma seca absurda, porque nós ainda estamos com a nossa fé minada, nós ainda estamos dividindo a nossa fé, nós ainda estamos acreditando em mais um monte de coisa. Eu vou falar uma coisa interessante para você: se você abrir o TikTok agora, vai ter live de tudo quanto é tipo de coisa. Vai ter live de gente lendo carta, vai ter live de gente jogando tarô e búzios e lendo não sei o que da mão, e o outro fazendo o que, e tá todo mundo cobrando, tá? Só para você saber, não tem nada de graça. E eu não quero acreditar que tem gente que consegue ouvir uma pregação do Evangelho e minutos depois está tentando saber o que as cartas dizem. Eu não consigo acreditar em alguém que faz o devocional de manhã cedo e antes de sair do trabalho abre o horóscopo para ver se está combinando com aquilo que Deus tem para você. Eu nunca falei tão escancarado, mas eu preciso rapidamente dizer isso para você, porque enquanto você não se posicionar, a seca vai continuar. Sabe, mentoria de vida é bom para isso. A quinta-feira é uma galera que quer assistir de verdade o negócio. Já assistiu segundo uma mensagem de ânimo, foi empolgado, mas a quinta-feira é faca na caveira. A mensagem do mentoria de vida: eu preciso olhar nos teus olhos e não ser um evangelista agora, mas ser alguém que vai te ajudar a escapar das secas da vida. E aí eu preciso te falar o que Elias fez. Elias liberou essa palavra. Então Elias começou o processo para viver de novo a chuva que cairia naquela terra. Você já conhece a história? A Bíblia diz que Elias desafiou os profetas de Baal e de Azerá.
400 de um lado, 450 de outro. Subiu ao Monte Carmelo. Se você já leu a história, sabe do que eu estou falando. Então a palavra de Deus vai dizer que ele começa a desafiar aqueles homens, para que então eles orassem a Baal e que o fogo descesse no altar. E eu não preciso me prolongar para dizer que Baal não fez nada. Fala para quem está perto de você, diga: Baal não faz nada. Não, fala com vontade, diga: Baal não faz nada. Agora declare: porém Deus pode tudo. Aleluia. Ele pode tudo. Aleluia. Só que é interessante a maneira com que Elias faz. Imagino, Elias, ele tem uma característica um tanto quanto debochado, porque quando ele chega no caso da sua vez de orar para que o fogo desça, ele pede para que seja encharcado de água. Só que tem um porém: a água é o item mais precioso daquele tempo. Ele está chamando para um desperdício que nada é mais irritante do que alguém aonde está em uma terra sem chover 3 anos, joga água para cair para lugar nenhum. Já parou para pensar, André, que o Elias é vida louca de um nível assustador? Sabe o que é isso? Quem tem autoridade espiritual se move de uma maneira extraordinária. Tem fé para falar o que ninguém tem coragem. Tem fé para se mover para milagres que ninguém já ora mais. Tem fé para declarar sobre cura. Tem fé para declarar sobre os filhos. Tem fé para declarar sobre a família. Pode estar tudo seco há muito tempo, e ele vai dizer: usa o tanto de água que tem agora, só para vocês verem que quando Deus fizer, vai ser tão absurdo que se não tiver água, estou parafraseando, não vai pegar fogo no altar, vai pegar fogo na terra inteira. Então coloca água para limitar. E a Bíblia diz que eles lançaram água em cima do altar que Elias consertou. Eu não posso sair daqui agora. Elias consertou o altar. Não adianta ter autoridade espiritual se você não ter práticas espirituais. Não é só sobre o que você fala, é sobre o que você faz. Não é só o que você fala, é a maneira que você governa, é a maneira que você administra a sua casa, é como você coloca as coisas no seu devido lugar. Não dá para ter autoridade espiritual se o nosso altar está quebrado. Não dá para ter autoridade sobre a nossa família se o nosso altar está quebrado. Não dá para ter autoridade espiritual sobre os seus filhos se o seu altar está quebrado. Eu preciso ser sincero com você. Não adianta declamar o Salmo 23 se o Senhor nunca foi o seu pastor de verdade. É só a simplicidade do termo. Mas eu vejo isso acontecer. Gente em devaneio, desejando pela mudança de alguém, sendo que o primeiro que precisava de mudança era ela, era ele. Quantos de vocês já viram isso? Não é em casa, não é na sua casa, amém? Mas você mandando o seu filho parar de fazer aquilo que você é viciado também. Você mandando o seu filho não falar aquilo que você não consegue parar de falar. Você mandando o seu filho não fazer aquilo que você não consegue parar de fazer. Você falando de maneira incrível aquilo que você não consegue viver na sua vida pessoal. A autoridade espiritual, ou essa posição espiritual, não é qualquer um que pode declarar, não é qualquer um que pode desafiar os profetas de Baal, não é qualquer um que pode desafiar os profetas de Azerá, a não ser que você, aqui dentro, o seu altar esteja consertado. Então assumir uma posição espiritual não é só sobre governar a tua família, é sobre colocar em ordem aquilo que está dentro de você primeiro.
É sobre, sabe, colocar um foco na sua fé única e exclusivamente em Jesus primeiro. E essa talvez seja uma das palavras mais importantes para o seu 2026. E que bom que agora no começo do ano, porque se você entender isso, você muda o roteiro e o destino da sua casa para sempre. Você vai ouvir essa mensagem e altares serão destruídos e altares novos serão edificados dentro de você, dentro da sua casa, no seu casamento, na presença dos seus filhos, serão edificados. E aí então, eu preciso te dizer que há uma consequência de uma autoridade espiritual genuína: o fogo vai descer. Ah não, 3 irmãos disseram aleluia desse. Não, vamos de novo. Se a sua autoridade espiritual for genuína, o fogo vai descer na sua casa. Eu preciso te dizer uma parada, irmão. Quando o fogo descer na sua casa, irmão, vai sair demônio pulando pela janela, desesperado, que nunca mais vai ter autoridade sobre os teus filhos, nunca mais vai ter autoridade sobre o seu casamento, não vai ter mais autoridade dentro da sua casa. Se o fogo descer, a Bíblia diz que o fogo de Deus, ele é consumidor, ele consome. A Bíblia vai dizer que quando lançaram água e o fogo desceu, o fogo lambeu a água. Não, você não pegou, eu vou fazer de novo. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu consigo imaginar o Elias aqui, ó. Molharam tudo, o altar está consertado. Acabe aqui. Irmão, Elias falou: Deus, seguinte, agora ou é fogo ou é fogo. E a Bíblia diz que o fogo desceu e lambeu a água, o sacrifício que estava no altar, e todos ficaram espantados. Muito obrigado, irmão, pelo apoio. Eu quero declarar no nome de Jesus que a seca que havia na sua casa vai acabar, que a chuva dos céus vai descer, mas antes a sua autoridade espiritual será restaurada, o seu altar será restaurado, e antes da água o fogo. E o fogo vai consumir aquilo que não serve, aquilo que te atrapalha, aquilo que não presta, e a água vai regar a sua terra para a maior colheita da sua vida. E aquilo que fazia tempo que os seus olhos não viam, os seus olhos vão ver. Você vai ver os seus filhos chorando na presença de Deus, você vai ver o seu casamento restaurado, você vai ver a sua família na presença do Senhor. Você vai ver. Mas é algo que você precisa tomar uma decisão. Eu escrevi algumas coisas aqui e eu acho que eu nem vou conseguir falar. Não adianta. O que era para ser falado já foi dito. Assuma a autoridade espiritual da sua casa. Coloque as coisas em ordem. Tire as coisas que não servem. Coloque Jesus no centro da sua casa. Coloque Ele como prioridade da sua família. Não divida a sua fé. Não divida as suas convicções. Estabeleça limites. E você vai ver que uma autoridade espiritual legítima faz fogo descer do céu, chuva cair sobre a terra e a seca acabar na sua casa. Nesse momento agora, existem milhares de famílias que estão vivendo a maior seca da história. Alguns sentem que é a ausência de felicidade e alegria. E enquanto nós estamos aqui gravando essa série, tem gente tentando encontrar essa alegria agora. Vão ter por um minuto, mas quando voltarem para suas casas, a seca ainda estará lá. Nenhuma flor terá brotado, nenhuma árvore terá mexido uma folha, tudo estará no devido lugar.
Porque quem está cocheando em dois pensamentos permanece na seca, que é uma vida sem Deus. Pois então, lindo, eu quero declarar que a seca está acabando. Não, você vai receber essa palavra. A sua autoridade espiritual está sendo legitimada pelo Senhor hoje. Coisas que estavam quebradas serão consertadas na sua casa. A sua fé que estava dividida será unificada em Cristo Jesus. Aleluia. 2026 não será um ano de seca como 2025, como 2024, como 2023. Eu vou falar de novo. 2026 não será um ano de seca como foi 2025, talvez para sua história. 2026 será um ano aonde a chuva dos céus cairá sobre a sua casa, cairá sobre a sua família, e aquilo que estava seco no pó voltará a florescer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eis que eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Os seus olhos ainda não podem ver. Aleluia. Farei florescer no meio do deserto. Deus, em nome de Jesus, começa essa boa obra em nós, Pai. Nossa fé está sendo direcionada, apontada somente para o Senhor. Jesus, resgata a nossa casa agora, resgata os nossos filhos, resgata a nossa família, nosso casamento, nos faz ver aonde a nossa fé está dividida, porque hoje os nossos olhos estão se voltando somente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Jesus, inaugura uma nova estação na nossa casa, inaugura uma nova estação na nossa família. Senhor, hoje nos dá visão para entender aonde estão os altares que precisam ser destruídos e nos coloca no centro da Tua vontade, para que apenas o altar que glorifica o Teu nome seja estabelecido e nunca mais tocado na nossa família. Em nome de Jesus, hoje nós resgatamos a autoridade espiritual sobre a nossa casa. A neutralidade acabou, o tempo de neutralidade ficou para trás. Nós não somos outra realidade senão seguidores de Cristo. Amamos a Tua palavra, amamos o Teu nome, e sobre o Senhor depositamos a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa escola Preach lá no Instagram, @escola Preach. Deus abençoe e até mais.